Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Lin Jin obviamente não tinha ideia de que Dong Rei e seus amigos o estavam observando no escuro. Ele estava muito preocupado em registrar as bestas, divertindo-se completamente no processo. A essa altura, o número de bestas registradas no Museu das Bestas Mortais havia excedido 800. Não demorou muito para que um sino tocasse dentro do museu. Luzes brilhantes brilharam e um fluxo de energia desceu de cima, envolvendo a mente de Lin Jin como se ele estivesse sendo batizado pelo próprio Deus. Então, uma impressão voou para dentro do museu, derramando-se na consciência de Lin Jin. Uma voz seguiu depois. Mais de 800 animais registrados. A habilidade de dissuasão intermediária de animais foi recompensada. Dissuasão de bestas, capaz de domar e intimidar bestas até o nível 4. A voz soou clara e brilhante, transmitindo uma sensação de autoridade suprema. Finalmente chegou. Lin Jin estava eufórico. Para ele, a habilidade de dissuasão de bestas era tão prática quanto a técnica de busca de pulso. Quando confrontado com criaturas poderosas, essa habilidade poderia salvar sua vida. Anteriormente, Lin Jin só conseguia intimidar bestas até o rank 3 e ele considerava isso apenas o suficiente para se manter seguro. Agora, ele podia deter bestas até o rank 4, ele finalmente podia subjugar criaturas mais fortes de agora em diante. Ele desviou o olhar para as bestas do continente gramíneo. As criaturas aqui eram obviamente superiores às locais. No entanto, como eram encontradas exclusivamente no continente gramíneo, muitas pessoas não tinham conhecimento delas, então os compradores só podiam fazer compras com base em seus instintos. As pessoas mais abastadas contratavam avaliadores de bestas para ajudá-los no processo de tomada de decisão. Lin Jin circulou toda a área e fez um grande esforço antes de conseguir terminar de registrar todos os animais, sem deixar ninguém de fora. Irmão Lin! Alguém chamou de repente por trás. Lin Jin se virou para ver Zhu Ken. Não era apenas Zhu Ken, mas Zhu Tianyong também estava aqui. Esta foi uma exposição tão grandiosa com animais de estimação exóticos à venda. Como uma das 3 famílias mais proeminentes da cidade do Bordo, como a família Zhu poderia perder isso? Avaliador Lin. Zhu Tianyong se aproximou e o saudou. Lin Jin retribuiu o gesto. Então, ele notou um nativo alto e musculoso do continente gramíneo seguindo Zhu Tianyong. Zhu Ken disse a Lin Jin que o homem era um avaliador de bestas do continente gramíneo contratado por sua família. Irmão Lin, eu queria solicitar seu serviço, mas meu pai disse que os avaliadores de bestas do nosso continente não estão familiarizados com as bestas do continente gramíneo, então decidimos não incomodá-lo. Mas, falando honestamente, confio ainda mais no seu julgamento. Zhu Ken sussurrou descaradamente. Lin Jin sorriu em resposta. A consideração de Zhu Tianyong era apropriada. Os avaliadores de bestas aqui no continente unido realmente não estavam familiarizados com bestas do continente gramíneo, exceto ele. Enquanto existiu neste mundo, não houve uma única besta que o Museu das Bestas Mortais não pudesse avaliar. Qual você comprou? Lin Jin perguntou. Zhu Ken rapidamente produziu um livro contendo avaliações sobre vários animais. Foi obviamente escrito pelo avaliador de animais nativo. Irmão Lin, dê uma olhada. Zhu Ken disse. Lin Jin leu rapidamente e assentiu. O julgamento do avaliador de animais nativos sobre os animais foi bastante preciso. Embora houvesse discrepâncias ocasionais, não era nada grave. Ao ver Lin Jin acenar com a cabeça, Zhu Ken deu um suspiro de alívio. Ouvi dizer que até mesmo a mansão do senhor da cidade enviou representantes para comprar bestas exóticas. Disse Zhu Ken. Lin Jin também ouviu falar sobre isso. Antes de deixar a associação de avaliação de bestas, ele parece ter ouvido alguém mencionar que Tan Lin foi convidada pela mansão do senhor da cidade. Eles provavelmente estavam pedindo a ajuda dela para avaliar bestas. Certo, irmão Lin, minha família planeja deixar meu irmãozinho formar um pacto de sangue com a cobra de 2 cabeças que compramos no leilão mais cedo. Precisaremos de sua ajuda novamente quando chegar a hora. Disse Zhu Ken, ao que Lin Jin assentiu. Lin Jin tinha que fazer isso. Afinal, formar um contrato de sangue com aquela cobra de 2 cabeças não era uma tarefa fácil. Depois de uma conversa informal, eles finalmente começaram a falar sobre a Associação dos Frades. Ouvi da minha irmã que você entrou para a Associação dos Frades. Zhu Ken perguntou com um sorriso. Lin Jin assentiu. Não era segredo, de qualquer forma. Entretanto, a próxima declaração de Zhu Ken deixou a expressão de Lin Jin sombria. Minha irmã ouviu um boato dizendo que você entrou na Associação dos Frades por causa daquela garota Shen Yuanyun, que você estava fazendo isso para trazê-la de volta de Yangji. Talvez Zhu Ken tenha notado a expressão suja de Lin Jin, ele rapidamente acrescentou. Mas eu não acredito nesse boato. Lin Jin sentiu a raiva crescer dentro dele. Você não deveria ter mencionado esse rumor. Lin Jin desprezou veementemente esse rumor.
Ele não tinha ideia de quem começou, mas se tivesse, Lin Jin tornaria a vida dessa pessoa um inferno. Nesse momento, eles notaram uma comoção à frente. Logo depois, ouviram-se gritos e exclamações. Oh não, corra! Uma das bestas exóticas se libertou da gaiola e está escapando. Alguém gritou antes que o inferno se instalasse. Um rugido ensurdecedor se seguiu. Parecia que uma besta estava causando estragos. A multidão entrou em pânico e começou a correr para fora. Todos tinham medo de acidentes como esse. Quando os humanos entravam em pânico, era inevitável que começassem a correr como galinhas sem cabeça. No momento em que começavam a empurrar e a dar encontrões era quando os acidentes começavam a acontecer. Em algum lugar próximo, Dong He foi empurrado para baixo pela multidão, caindo pesadamente no chão. Sua comitiva rapidamente o ajudou a se levantar. Ele estava prestes a explodir de raiva quando, de repente, alguém acidentalmente bateu em uma plataforma de madeira que estava presa por cordas e postes de madeira. As cordas estalaram e o poste de madeira caiu. Corra! O cabelo de Dong He estava arrepiado de susto. Ele rolou imediatamente, desviando-se no último segundo. Caso contrário, ser esmagado por aquele poste de madeira o teria transformado em carne moída. No entanto, em uma terrível coincidência, embora o grande poste de madeira não tenha caído em ninguém, ele esmagou as laterais de uma das gaiolas próximas, deixando uma enorme abertura. Um escorpião de casca de metal dentro desta gaiola aproveitou a oportunidade para rastejar para fora daquela abertura. Este escorpião de casca de metal tinha uma aparência assustadora. Parecia um enorme crocodilo em terra, mas com a cauda de um escorpião. Sua cauda afiada como navalha poderia facilmente perfurar o exterior resistente de um pangolim. O que mais dizer da carne humana macia? Dong He e seu grupo mal recuperaram os sentidos quando o escorpião de casca de metal apareceu a 5 pés de distância deles. Dessa distância, eles conseguiram ver claramente os dentes afiados da besta, bem como sua cauda levantada, pronta para atacar a qualquer momento. Não era exagero dizer que se Dong He não tivesse ido ao banheiro há um tempo, ele definitivamente teria molhado as calças agora. Sob a intimidação deste enorme escorpião de casca de metal, a besta de estimação de Dong He não ousou dar um pio. Em vez disso, ele se enrolou em uma bola de medo. Os seguidores de Dong He também ficaram petrificados, recusando-se a se mover, caso provocassem o escorpião de casca de metal a atacá-los. Comparado a eles, Dong He tinha um pouco mais de experiência em trabalhar sob pressão. Embora estivesse horrorizado, ele suprimiu os efeitos de seu medo para pensar em contramedidas. Eles deveriam correr? De jeito nenhum. Se eles se movessem, a criatura poderia ser provocada a atacá-los. Mas eles também não podiam simplesmente esperar que isso acontecesse. Quanto a resistir ou revidar, Dong He não achava que eles tinham chance de vencer. Naquele momento, Dong He notou de repente um barril de fezes ao seu lado. Se suas suposições estivessem corretas, essas fezes deveriam ter sido secretadas recentemente pelo tiranossauro que estava ali perto. Por alguma razão, a mente de Dong He começou a repetir a discussão que eles tiveram antes sobre a teoria do esterco. Aparentemente, alguém poderia usar as fezes de uma besta de nível mais alto para deter uma besta de nível mais baixo. Essa teoria pode ser encontrada em livros sobre bestas e domesticação de bestas. Também foi provado ser eficaz. Influenciado pelo forte desejo de sobreviver, Dong He lentamente colocou a mão no barril de esterco sem hesitação e desenterrou uma grande pilha de fezes antes de espalhá-la sobre seu corpo. Suas ações deixaram todos perplexos. Os seguidores de Dong He rapidamente perceberam o que ele estava fazendo. Os que estavam por perto imitaram e sufocaram fezes em seus corpos. As almas infelizes que não tinham barris de esterco ao redor só conseguiam olhar com inveja para Dong He. Talvez temendo que não fosse seguro o suficiente, depois de refletir um pouco, Dong He pegou outra pilha desleixada e cobriu o rosto com ela. O cheiro pungente das fezes por si só era o suficiente para fazer qualquer animal reconsiderar fazer de Dong He sua próxima refeição. Deve ser seguro o suficiente para eles neste momento. Isso foi apoiado pelo fato de que o escorpião de casca de metal estava lentamente se afastando de Dong He. Isso encorajou muito Dong He. Funciona! Com seu moral em alta, Dong He deu um passo à frente confiantemente. O escorpião de casca de metal mostrou suas presas agressivamente antes de dar 2 passos para trás em resposta. Dong He deu outro passo à frente, finalmente, incapaz de resistir mais, o escorpião de casca de metal se virou e fugiu. Que momento gratificante! Dong He esqueceu que estava coberto de esterco da cabeça aos pés. A única coisa em sua mente era o fato de que ele tinha assustado com sucesso aquele escorpião de casca de metal horripilante sozinho e ele estava emocionado com isso. Coincidentemente, a direção em que o escorpião de casca de metal estava fugindo era onde Lin Jin estava. Ver um continente gramíneo de pelo menos 3 metros de comprimento avançando foi nada menos que intimidador. Irmão Lin, tenha cuidado. Zhu Ken ficou surpreso ao ver a besta atacando e rapidamente, ele fez sua tartaruga Safira dar um passo à frente para protegê-los.
No entanto, em vez de se esconder atrás da tartaruga, Lin Jin deu um passo à frente, olhou para o escorpião de casca de metal e falou: "Abaixe-se!" Como se estivesse sendo suprimido por uma força invisível, o escorpião de casca de metal estremeceu visivelmente antes de parar e se deitar obedientemente diante de Lin Jin. Assim como um cão domesticado. Todos ficaram de queixo caído. Lin Jin assentiu com satisfação. Não havia como uma besta de rank 2 resistir à sua habilidade de dissuasão de bestas. Segundos depois, um nativo do continente gramíneo com uma besta mais poderosa veio para subjugar o escorpião de casca de metal. O nativo olhou para Lin Jin como se estivesse encarando um monstro. Lin Jin não deu atenção, mas se virou na direção onde a comoção começou inicialmente. As coisas ainda não tinham se acalmado por lá, ao que parece. Depois de pensar um pouco, com Xiao Wu a tiracolo, Lin Jin correu contra o fluxo da multidão. Zhu Qian ficou impressionado enquanto o avaliador de bestas do continente gramíneo perguntava a Zhu Qian quem era Lin Jin. A cena de Lin Jin subjugando o escorpião de casca de metal com uma única frase anterior também foi testemunhada por Dong He. Ele queria rastejar para um buraco agora mesmo. Completamente cobertos por essa sujeira fétida, a multidão evitava seu grupo como uma praga. Era difícil até mesmo tentar manter um perfil baixo. Dong He queria escapar em segredo, mas Zhu Qian, com seu olfato aguçado, virou-se depois de sentir o cheiro do fedor, exclamou em voz alta: "Não é o avaliador Dong. Aí vem a fama." Dong He parecia não ter mais nada pelo que viver, seus olhos estavam desprovidos de vida. Enquanto isso, Lin Jin estava sendo parado por um grupo de nativos do continente gramíneo. À frente, havia várias bestas ferozes engajadas em batalha. Os nativos estavam obviamente tentando capturar a criatura que escapou com suas bestas de estimação. Dessa distância, ele conseguia ver tudo claramente. A criatura que escapou era um macaco gigante. Lin Jin já havia conhecido animais primatas antes, mas nenhum deles era tão grande quanto este. Ele tinha pelo menos 6 metros de altura em pé, com braços fortes e musculosos que provavelmente poderiam levantar toneladas de mercadorias de uma só vez. Seu corpo era coberto por pelos brancos como cinzas e a criatura tinha um conjunto assustador de características. Os animais de estimação do nativo eram igualmente enormes, com um grande tiranossauro, uma piton cabeça de ferro do deserto, uma aranha besouro das rochas e um abutre malhado, todos trabalhando juntos contra o grande macaco branco, que estava cercado por todos os lados. Lin Jin conhecia as espécies dessas criaturas porque ele não apenas perfurou as bestas de exibição com sua técnica de agulhamento. Sem ninguém olhando, ele até aproveitou a chance e cutucou todas as bestas de estimação dos nativos também. Foi por isso que Lin Jin sabia que mesmo com 4 de suas forças combinadas, suas capacidades não seriam suficientes para deter o grande macaco branco. A razão era simples. Em termos de força bruta, todas as 4 bestas definitivamente poderiam subjugar o primata, mas o grande macaco branco possuía algo que as outras bestas não possuíam: inteligência. A inteligência desse grande macaco branco estava quase no nível de um monstro. Para ser mais específico, o Museu de Bestas Mortais declarou que ele tinha inteligência quase humana. Em outras palavras, era um sujeito inteligente. Como sabia que força bruta não funcionaria nessa situação, provavelmente estava planejando sua fuga neste exato momento. Lin Jin não forçou seu caminho através da multidão. Vendo que os nativos tinham confiança para lidar com a situação, Lin Jin os deixaria fazer isso. Afinal, essas pessoas não deveriam ser subestimadas. O fato de terem conseguido capturar o grande macaco branco e trazê-lo aqui para a cidade do bordo provou que eles seriam capazes de capturá-lo novamente. Muitos dos que ficaram para assistir eram figuras proeminentes. Lin Jin avistou pessoas da mansão do senhor da cidade. Entre elas estava o administrador da mansão, Zhu Ventan, que Lin Jin teve a oportunidade de conhecer há algum tempo. Além de Zhu Ventan, ele notou Tan Lin também. Lin Jin foi até lá e imediatamente cumprimentou. "Chefe Tan, mordomo Zhu. Avaliador Lin, você também está aqui." Tan Lin não tentou se gabar como normalmente faria na associação quando respondeu a Lin Jin. Vendo como Tan Lin obviamente tinha Lin Jin em alta conta e considerando que o homem era um avaliador de bestas de nível 2, Zhu Ventan fez uma saudação em resposta. "Já faz um tempo, avaliador Lin." Lin Jin riu antes de apontar para o grande macaco branco e disse: "É surpreendente como as precauções de segurança aqui são tão mal feitas. Pensar que eles poderiam deixar uma besta escapar assim." À menção disso, o Ventan explodiu de raiva. Esses bárbaros são muito pouco confiáveis. Anteriormente, quando eles pediam permissão para entrar na cidade, o senhor da cidade negava o pedido com medo de acidentes como esse. Mas Deus sabe que cordel eles puxaram. Eles realmente persuadiram alguém da cidade real a dar a eles permissão para entrar, ignorando nossa resposta. Não temos escolha quando a realeza fala, temos. Mas veja o que aconteceu depois que os deixamos entrar.
Se essa besta sair da área e causar estragos na cidade, tanto o senhor da cidade quanto eu teríamos que arcar com as consequências. Quando isso acontecer, é melhor esses selvagens esperarem problemas vindo em sua direção. Dito isso, o Ventan virou-se para um guarda ao seu lado e perguntou: O tenente Jean já chegou? A resposta do guarda veio imediatamente. Enviamos a mensagem, mas reunir reforços pode levar algum tempo. Envie outro mensageiro e diga para eles se apressarem. Então, Zhu Ventan virou-se para Tan Lin. Chefe Tan, o que você acha desse grande macaco? Esses bárbaros podem subjugá-lo. Tan Lin parecia preocupada. Este macaco branco é uma das poucas criaturas importantes que a caravana do continente gramíneo trouxe desta vez. Ele foi mantido dentro de uma gaiola de metal todo esse tempo sem que ninguém pudesse chegar perto, então não há muito que eu possa dizer com meu olho espiritual. Tan Lin respondeu com sinceridade. Quanto às bestas de estimação dos nativos, eu conheci a aranha-besouro das rochas bem perto. É uma de nível 2 com uma casca externa tão resistente quanto uma parede de pedra de 2 pés de espessura. Ela tem uma defesa incrível e pode tecer teias de aranha. Eu nunca avaliei as outras bestas antes, mas elas devem ser igualmente poderosas. Não deve haver problema para elas subjugarem um macaco. Tan Lin tinha acabado de falar quando houve uma mudança repentina no confronto que se aproximava. O macaco branco iniciou seu ataque. E seu alvo era o abutre pintado. Lin Jin ficou igualmente surpreso. Esse macaco branco não tinha inteligência humana? Sendo tão inteligente, ele deveria ter percebido que um confronto direto não funcionaria. Sua melhor opção era escapar imediatamente, talvez então ele teria uma chance de vencer. Mas logo, Lin Jin percebeu um ponto vital e suas pupilas dilataram. O macaco branco estava atualmente envolvido em uma batalha com o abutre malhado enquanto os outros 3 animais de estimação o cercavam. Algo estranho estava acontecendo. Apesar dos ataques implacáveis dos outros 3 animais de estimação, o grande macaco branco não se defendeu, mas focou no abutre malhado. Embora o abutre malhado não fosse fraco, em uma situação de 1 contra 1, ele não conseguia resistir aos ataques febris do macaco. Quando o macaco bateu seu punho musculoso na asa do abutre, o pássaro soltou um grito doloroso antes que sua asa ficasse mole. O grande macaco branco sofreu bastante dano no processo de desferir esse golpe crucial. Mas, ao ter sucesso, ele conseguiu saltar para longe em meio ao caos, indo direto para a saída. Ele realmente pretendia escapar. Lin Jin riu em vez disso. Que inteligente! Lin Jin murmurou para si mesmo. O grande macaco branco, sem dúvida, tinha inteligência semelhante à humana. Ele sabia que, mesmo que escapasse, não poderia ir tão longe. O abutre malhado era o olho do inimigo no céu, e ele rastrearia seu paradeiro mesmo que conseguisse escapar. Se não matasse esse pássaro, seria apenas uma questão de tempo até que ele fosse caçado novamente. O macaco estava disposto a arriscar se machucar apenas para remover essa ameaça potencial antes de escapar. Que brilhantismo! Este grande macaco branco sabia como bolar uma estratégia, sem dúvida. Os animais de estimação imediatamente o perseguiram. Desta vez, não foram apenas os nativos do continente gramíneo, mas até mesmo vários especialistas locais decidiram ajudar a impedir que o grande macaco branco fizesse um ataque de fúria. Não dá para parar. Lin Jin murmurou para si mesmo. Claro que não poderia ser parado. O grande macaco branco era uma besta de rank 3 com características especiais. Além de seu tamanho enorme, ele possuía a habilidade Berserk. Para ser franco, uma vez que sua fúria começa, ninguém aqui poderia parar essa criatura. Nem mesmo Lin Jin. No entanto, isso não significava que ele era completamente imparável. Uma besta de estimação de rank 4 poderia facilmente enfrentar esse grande macaco, mas tal besta de estimação pode nem existir na cidade do Bordo. O grande macaco branco era visivelmente ágil. Em vez de destruir prédios, ele se fixou em estradas largas, e em poucos instantes, já estava se aproximando dos muros da cidade. Esta fortaleza supostamente imponente não era nada além de uma parede de lama um pouco mais alta para o grande macaco branco. Sem esforço, ele saltou sobre a barreira. Enquanto observavam o grande macaco branco escapar, os nativos do continente gramíneo entraram em frenesi de gritos e xingamentos. Mas isso não mudou o fato de que eles deixaram o grande macaco branco fugir diante de seus olhos. Os guardas da cidade do Bordo chegaram por acaso neste momento. Lin Jin obviamente não se envolveria, pois ele não estava em posição de se preocupar de qualquer maneira. Tan Lin também não pôde oferecer nenhuma assistência, então ela se despediu de Zhu Ventan para que ele pudesse cuidar de seus deveres. Em relação à captura e às consequências deste incidente, ambos não tinham obrigações de qualquer espécie. No entanto, esta exposição foi agora arruinada por causa deste evento infeliz. No caminho de volta para a associação, Lin Jin e Tan Lin trocaram suas opiniões sobre as bestas do continente gramíneo que eles avaliaram. Em resumo, embora as bestas do continente gramíneo fossem poderosas, não seria fácil formar pactos de sangue com elas.
Além disso, os preços pedidos eram bem caros, tornando-os todos pechinchas menos que ideais. De volta à associação, Lin Jin esbarrou no trio, Zhao Ying, Lu Xiaoyun e Andong. Seus aprendizes pareciam ter acabado de voltar do acampamento de caravanas do continente gramíneo também, mas eles não se cruzaram no caminho de volta para cá. Os 3 aprendizes estavam no meio de uma conversa sobre o grande primata branco que havia escapado. Ouvi dizer que especialistas da caravana Continente Gramíneo e os melhores lutadores da cidade do Bordo se unirão para a perseguição. O grande macaco branco deve ser recapturado em breve. Andong pôde ser ouvido dizendo: pode não ser o caso. Zhao Ying discordou. Eu também acho. Mas é melhor não deixarmos a cidade de forma imprudente por enquanto. Não será nada além de problemas se nos depararmos com isso. Lu Xiaoyun acrescentou. Lin Jin entrou na sala e limpou a garganta. O trio imediatamente se virou e saudou seu mestre. Vendo que ainda tinha tempo, Lin Jin ensinou-lhes algumas técnicas de avaliação de animais antes de partir para a Associação dos Frades. Lin Jin escolheu aprender a possessão do espírito do fogo e conhecer um feitiço ofensivo deveria ser o suficiente. No entanto, isso por si só não deve compor todo o seu arsenal. Até mesmo os outros discípulos na associação pesquisaram e estudaram feitiços por muito mais tempo do que Lin Jin, muito menos Yang Jie. E Lin Jin sabia muito bem que alguns feitiços podiam restringir uns aos outros. Se um de seus oponentes tivesse um feitiço que pudesse subjugar sua possessão do espírito de fogo, Lin Jin não estaria em apuros? Então, na prateleira contendo magias de nível superior na biblioteca espiritual, Lin Jin encontrou algo para aprender. Negação de feitiços. Ao abri-lo, na primeira página e na primeira frase, estava escrito: aqueles com poder espiritual inferior a 20 pedras não podem cultivar esta magia. Esse feitiço obviamente tinha uma limitação. Discípulos comuns não possuem 20 pedras de poder espiritual, então uma parcela significativa dos discípulos foi impedida de aprendê-lo. Lin Jin rapidamente ficou absorto quando começou a ler. Depois de um longo tempo, Lin Jin finalmente levantou a cabeça e esfregou os olhos, refletindo: é uma pena que essa negação de feitiço não tenha nada a ver com animais de estimação. Ou talvez seja mais preciso dizer que não há relação direta entre os dois. Caso contrário, o museu deveria ter sido capaz de fornecer uma explicação mais detalhada sobre o feitiço. E isso tornaria muito mais fácil para Lin Jin aprender. As explicações de magia encontradas na biblioteca espiritual da Associação dos Frades eram extremamente mistificadoras. Para ser franco, era tão obscuro que, depois de lê-lo por tanto tempo, Lin Jin ainda lutava para entendê-lo completamente. Foi então que Lin Jin percebeu que alguém estava sentada bem ao lado dele, segurando seu queixo enquanto o encarava. Era Xue Bon'er. O corpo de Lin Jin estremeceu em choque. Essa menininha não faz nenhum som quando anda? Quando ela chegou aqui? Irmão, você está pesquisando sobre negação de feitiços? A voz nítida de Xue Bon'er soou como se estivesse dando uma mordida em uma maçã crocante. Lin Jin sentiu seu coração amolecer. Eu estou, mas não entendo nada. Essa negação de feitiço é tão difícil que acho que ninguém na Associação dos Frades a entende completamente. Lin Jin estava dizendo isso deliberadamente porque, depois de seu último encontro com Xue Bon'er, ele descobriu que essa garotinha era uma completa maníaca por magia. Ela não deveria ser subestimada apesar de sua pouca idade. Lin Jin não estava tentando elogiá-la ao minimizar sua inteligência, mas continua sendo um fato que ele não podia se comparar a Xue Bon'er quando se tratava de entender como os feitiços funcionavam. Ele só conseguiu enganar a garotinha da última vez porque o Museu da Besta Mortal lhe deu uma explicação detalhada. Sem o museu, ele nem seria capaz de carregar os sapatos de Xue Bon'er. Lin Jin não era um homem orgulhoso. A melhor qualidade que uma pessoa poderia ter neste mundo era saber onde estava, e Lin Jin sabia disso muito bem. Por isso ele disse o que disse. Com certeza, quando ele disse que a negação de feitiços era tão difícil que ninguém na Associação dos Frades a entendia, Xue Bon'er imediatamente pareceu descontente. Isso não é verdade. Lin Jin riu. E o que você sabe, garotinha? Esqueça, eu não entendo nada. O pior que pode acontecer é não aprender de qualquer jeito. Dito isso, ele estava prestes a colocar o livro de volta. Xue Bon'er estendeu o braço para detê-lo, dizendo descaradamente: se você não entende, pode sempre me perguntar sobre isso. Lin Jin olhou para ela. Pela expressão dela, ele podia ver complacência, antecipação e astúcia que soavam como: mesmo se você me perguntar, eu não vou te dizer. Foi aí que sua vantagem de idade entrou em jogo. Era como diz o ditado: o homem se torna mais astuto com a idade. Lin Jin balançou a cabeça, ignorando Xue Bon'er, e se preparou para sair. Xue Bon'er ficou estupefata. As coisas não estavam saindo como ela esperava. Ele não deveria pedir orientação a ela? Ou ele não acreditou nela? Xue Bon'er explodiu de raiva. Ela correu para bloquear o caminho de Lin Jin. Irmão mais velho, eu realmente entendo.
Se você não acredita em mim, pode tentar me fazer algumas perguntas. Pare de brincar. Seja uma boa menina agora, ok? Lin Lin deu um tapinha na cabeça de Xuebon'er antes de continuar em frente. Xuebon'er estava ficando vermelha de raiva. Para provar a si mesma, ela enfiou a mão na bolsa em volta da cintura e tirou um pequeno caderno. Se você não acredita em mim, olhe. Isso aqui tem notas detalhadas do que eu sei sobre negação de feitiços. Estou pesquisando sobre isso há mais de um ano. Até o professor Bei me elogia por ser um prodígio. Lin Jin pegou o caderno com um olhar cético no rosto. Quando ele o abriu, ele ficou chocado. Este caderno estava cheio de explicações sobre negação de feitiços. Escrito com muitos detalhes. Havia um encantamento obscuro para o feitiço e Xuebon'er até mesmo decifrou claramente. Esse nível de compreensão estava praticamente no mesmo nível das explicações que Lin Jin encontrou no museu. Apesar de seu espanto, Lin Jin manteve um olhar de ceticismo e perguntou. Você realmente sabe disso? Se você não acredita em mim, pergunte. Se houver algo sobre negação de feitiços que eu tenha dificuldade em responder, você venceu. Em um acesso de raiva, Xuebon'er estava ansiosamente ansiosa para provar a si mesma. Antes que ela percebesse, ela caiu na armadilha que Lin Jin preparou para ela. Lin Jin e Xuebon'er continuaram discutindo sobre negação de feitiços até escurecer lá fora. Ele esclareceu tudo o que precisava ser esclarecido, então o próximo passo foi praticar o feitiço sozinho. Lin Jin então disse. Bon'er, parece que eu te enganei. Você conhece esse feitiço e tem um profundo entendimento dele também. Eu gostaria de me desculpar pelo meu mal-entendido. Dito isso, ele levantou as mãos para mostrar seu respeito. Xuebon'er parecia orgulhosa. Agora você acredita em mim, não é? Eu acredito. Lin Jin então se levantou. Está ficando tarde, eu deveria estar voltando. Foi então que Xuebon'er percebeu que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. Ao ver Lin Jin prestes a sair, ela de repente se lembrou de algo. Irmão mais velho, ouvi dizer que você entrou na Associação dos Frades para duelar com o Sr. Ye para ganhar a afeição de uma moça. Isso é verdade? Lin Jin quase tropeçou quando ouviu aquela pergunta saindo da boca dela. Sua expressão escureceu instantaneamente. No entanto, não foi apropriado que ele atacasse, já que Xuebon'er estava genuinamente curiosa. Ele sentou-se e explicou a Xuebon'er, dizendo que alguém estava tentando difamá-lo espalhando esses rumores. Parecia que ela entendia, mas também como se não entendesse. Enquanto Xuebon'er era habilidosa em conjurar magias, ela era uma folha em branco quando se tratava de situações complexas como essas. Então, irmão mais velho, você está aqui para participar do torneio de discípulos e lutar pelo primeiro lugar. Xuebon'er finalmente entendeu a essência da questão. Lin Jin assentiu. Mas eu quero ficar em primeiro também. Isso não significa que teremos que lutar um contra o outro durante o torneio. Xuebon'er percebeu essa possibilidade. A princípio, Lin Jin assumiu que Xuebon'er não queria lutar com ele, mas depois de vê-la florescer de excitação e antecipação, ele percebeu que estava pensando demais. Mas conseguir o número 1 será muito difícil. A Sr. Egg é muito forte. Como se lembrasse de algo, Xuebon'er de repente pareceu chateada. Isso deixou Lin Jin curioso. Pelo que ele entendeu, além da pouca idade, Xuebon'er se destacava em muitos outros aspectos. Embora sua besta de estimação fosse apenas Rank 2, com o incrível conhecimento de conjuração de magias que ela possui, ela deveria ser capaz de se manter firme contra Yang Jie. O que Xuebon'er disse em seguida deixou Lin Jin bastante preocupado. Desde que o Sr. Yang Jie entrou para a Associação dos Frades, ele nunca perdeu uma batalha antes. Era óbvio que até Xuebon'er respeitava Yang Jie. Lin Jin tinha uma expressão peculiar no rosto, mas então deu um tapinha na cabeça de Xuebon'er com um sorriso e disse. É porque ele ainda não me enfrentou. Antes de partir, Lin Jin escreveu um relatório de avaliação para Xuebon'er. O conteúdo era obviamente sobre o exótico lobo de fogo de Xuebon'er. Tendo aprendido negação de feitiços com a ajuda dela, Lin Jin se sentiu péssimo por enganá-la, então, para aliviar sua consciência, ele deu a ela um relatório de avaliação. Além de incluir um método de evolução no relatório, havia até um tutorial sobre como ajudar seu exótico lobo de fogo a obter chamas verdes puras como atributo. Era um relatório de avaliação inestimável, mas Lin Jin gostava bastante de Xuebon'er. Para ele, passar tempo com ela era como ganhar uma irmã mais nova de repente. Por isso, Lin Jin estava oferecendo o relatório a ela de bom grado. Lin Jin aproveitou a oportunidade quando Xuebon'er estava entretida lendo o relatório para escapar. Ele tinha que fazer isso. Quando Xuebon'er acordasse, ela teria uma montanha de perguntas e Lin Jin não conseguiria sair a noite toda. Asterisco, asterisco, asterisco. Em uma floresta selvagem. A lua brilhava. Uma brisa suave e constante soprava na noite enquanto pássaros e insetos descansavam. Olhando para o céu, era uma noite linda.
Fora da caverna da raposa, Lin Jin sentou-se de pernas cruzadas enquanto dava sua palestra. Os filhotes de raposa se reuniram ao redor inteligentemente, focados em suas lições. Sempre que um deles começava a se dispersar ou cochilar, eles eram atingidos na cabeça por folhas de árvore graças à manipulação de objetos de Shan'er. Isso parecia funcionar, pois eles recuperavam o foco instantaneamente. E essa era a essência da formação de energia bestial. Você se lembrou de todas elas? Lin Jin estava se sentindo bastante relaxado enquanto sorria para as raposas que balançavam a cabeça. Depois de passarem um tempo juntos nas últimas noites, Lin Jin e as raposas não poderiam estar mais familiarizados um com o outro. Assim que as aulas terminavam, elas começavam a pular e rastejar por todo Lin Jin, aproveitando sua pequena brincadeira divertida. E a pequeno 5 estava entre eles. Apenas Shan'er estava composta enquanto ficava de lado. Sua figura graciosa como sempre suas feições divinas sob a luminosidade do luar. Desde os tempos antigos, houve muitas histórias e lendas sobre demônios raposas causando estragos no mundo. Demônios raposas sempre foram o epítome da sedução perversa. No começo, Lin Jin não pensou em nada sobre essas histórias, mas depois de vislumbrar a silhueta de Shan'er sob o luar, ele finalmente entendeu que essas lendas não eram histórias inventadas. Havia muitos ditados sobre mulheres, incluindo atacar uma grande beldade, ou apaixonar-se por uma beldade apesar de ela se envolver em devassidão, ou mulheres bonitas são a raiz de todo o mal. Muitos monarcas brilhantes existiram no passado, mas quantos realmente conseguiram se livrar do fascínio de mulheres atraentes? Felizmente, Lin Jin tinha um forte senso de determinação e Shan'er não aprendeu nenhum feitiço de encantamento, então ela não conseguia encantar ninguém ainda. Além disso, não havia feitiços de encantamento na transformão demoníaca também. Se houvesse, Lin Jin pretendia ensiná-lo a Shan'er só para ver o quão aterrorizante um demônio raposa equipado com habilidades de sedução poderia ser. Shan'er parecia estar desanimada hoje. Algo parecia estar a incomodando. Lin Jin sabia disso e, finalmente, não conseguiu resistir e perguntou o porquê. Shan'er contou-lhe o motivo. Hoje mais cedo, alguém estava nos espionando de longe. Mas quando corria até onde eles estavam, essa pessoa tinha sumido. Lin Jin ficou surpreso quando ouviu a resposta dela. Shan'er e o resto da ninhada eram demônios raposas. Não seria nada além de problemas se outra pessoa descobrisse sobre a existência deles. Isso não era algo que ele pudesse ignorar tão facilmente. Shan'er, você tem certeza do que viu? Lin Jin tinha que ter certeza. Shan'er assentiu. Lin Jin parecia sério. Shan'er era uma demônio raposa de rank 4 capaz, equipada com a habilidade de manipulação de objetos. Mas mesmo sem mais conhecimento de magias, ela tinha uma velocidade imensa, então quem quer que tenha escapado, não eram pessoas comuns. Não importava se eles tinham boas ou más intenções, esse assunto deveria ser levado a sério. Não é seguro continuar aqui. É melhor vocês se mexerem. Lin Jin soou firme. Não importava quem os espionava, esse risco não era algo que eles podiam correr. Já que Lin Jin falou, as raposas concordaram. Embora estivessem relutantes em deixar esse lugar, não tinham outra escolha. E eles não só tiveram que sair, mas também tiveram que partir imediatamente. No entanto, um novo problema surgiu. Para onde eles deveriam ir? Por que não vamos ao Monte Zoroku? Shan'er de repente teve uma ideia. Lin Jin assentiu diante disso. Comparado a este local, o Monte Zoroku era muito mais isolado e mais profundo nas montanhas. Embora as pessoas ainda possam vir aqui de vez em quando, ninguém nunca se aventura no Monte Zoroku, mesmo durante o dia. Esconder-se ali seria muito mais seguro. Embora aquele lugar fosse mais distante da cidade do Bordo, pela segurança deles, valeu a pena. Apenas uma hora depois que Lin Jin partiu com Shan'er e as raposas, duas silhuetas apareceram do lado de fora da caverna onde estavam hospedados. Ambos estavam vestidos com roupas justas, com as mangas e as pernas das calças arregaçadas, revelando músculos fortes. Eles tinham máscaras pretas como tinta em seus rostos para esconder suas identidades. Atrás deles estavam seus animais de estimação, uma pantera negra de 5 metros de comprimento e uma piton malhada entrincheirada em um galho de árvore. Um deles olhou em volta e disse: Velho Ji, você não disse que havia demônios raposas escondidas aqui? Por que elas não estão aqui? O velho ao lado dele ficou atordoado e rapidamente correu para dentro da caverna para investigar. Seu nariz se mexeu e então ele respondeu: Velho Pan, você sabe que eu nunca minto. Este lugar ainda tem uma aura de demônio raposa pairando por aí. Talvez eles ainda não tenham voltado, ou talvez tenham partido depois de sentir perigo no ar. O velho Pan zombou. Velho Ji, você mencionou que um dos demônios raposa dominou a transformação e está atualmente na forma de uma jovem mulher. Mas os feitiços de transformação estão extintos há muitos anos, sem mencionar o número cada vez menor de monstros ao longo do tempo. Você sabe o quão improvável é tropeçar em um monstro que sabe transformação?
Você não deveria inventar uma mentira mais razoável? Mas é verdade. Se eu estiver mentindo sobre isso, que eu morra sem um cemitério. O velho Ji xingou em desespero. Esqueça. Não me importa se é real ou falso. O demônio raposa que você mencionou não está aqui, então provavelmente escapou. Se quisermos procurá-la, definitivamente levará tempo. É melhor irmos para a cidade do Bordo primeiro e terminar nossos negócios aqui. Havia uma pitada de crueldade no tom do velho Pan. Não querendo desafiar a sugestão de seu companheiro, o velho Ji relutantemente desistiu dos demônios raposa por enquanto. Ambos os homens correram para a cidade do Bordo e entraram discretamente na cidade. Velho Ji, vá até a mansão Zu e roube aquela cobra Jiuin e eu derrotarei aquele monstro que você disse que estava escondido no poço de um templo em ruínas. Tente não alertar os especialistas da cidade ou será problemático. Depois que o velho Pan terminou de dar instruções, ele levou sua piton malhada até o templo decadente enquanto o velho Ji se dirigia para a mansão Zu. Entretanto, quando o velho Ji retornou com sua tarefa cumprida, o velho Pan não estava em lugar nenhum. O que está acontecendo? O velho Ji ficou ansioso. Era apenas uma questão de tempo para a mansão Zu notar sua besta de estimação desaparecida e, embora ele estivesse usando um caro amuleto de controle de bestas para subjugar a cobra Jiuin, o limite de tempo estava se esgotando rapidamente. Uma vez que o limite de tempo era excedido, o amuleto perdia o efeito e ele não conseguia mais controlar a cobra Jiuin. O velho Pan é habilidoso e até tem sua piton malhada de rank 2 com ele. Não deveria ter havido nenhum problema. O velho Ji murmurou para si mesmo enquanto tirava sua máscara. Se Lin Jin estivesse aqui, ele definitivamente reconheceria esse velho com o sobrenome Ji como aquele competindo com Zhu Ken pela cobra de duas cabeças durante o leilão de bestas. Sendo habilidoso em avaliar bestas, esse velho tinha até um artefato incrível que o ajuda a detectar auras de monstros. Quando ele estava passeando por Cidade do Bordo, seu artefato detectou que havia um monstro no poço de um templo decadente. Com base na aura do monstro, ele deduziu que a criatura era apenas um monstro de rank 1. Embora os monstros fossem horripilantes, essas criaturas eram cobertas de gemas. Tudo, desde sua carne, sangue, até ossos, podia ser usado como ingredientes para fazer remédios. No entanto, como era um monstro de rank 1, o velho Ji estava com medo de não conseguir lidar com as coisas sozinho, então ele pediu para o velho Pan ajudá-lo. O velho Pan era um pirata notório, um veterano experiente em combate corpo a corpo. Ele também era um amigo de longa data do velho Ji. Ambos concordaram que para esta missão, eles iriam capturar tanto a cobra Jiuin da família Zu quanto o monstro de rank 1. Ambas as criaturas poderiam render-lhes milhares de ouro e com isso, eles poderiam viver o resto de suas vidas sem preocupações. As coisas correram bem para ele, mas evidentemente não para o velho Pan. Sentindo-se impotente, o velho Ji só pôde seguir em direção ao templo decadente com os dois animais de estimação. Ele sentiu que algo estava errado no momento em que chegou. A aura demoníaca aqui era muito densa. Continuando para dentro, o velho Ji encontrou manchas de sangue frescas no chão. Não havia sinais do velho Pan em lugar nenhum, nem sinais de quaisquer outras criaturas vivas. Isso é estranho. Quando chegou ao poço, o velho Ji encontrou a enorme pedra que cobria o poço inicialmente caída para o lado. Alguém deve tê-la movido. Enquanto isso, havia mais manchas de sangue ao redor do poço, o que indicava que havia uma luta ali. Velho Pan! Gritou o velho Ji. Quando não houve resposta, ele começou a entrar em pânico. Durante todo esse tempo, quando ele e o velho Pan se uniram para esse tipo de trabalho sujo, eles nunca falharam. O velho Pan em particular era um homem implacável que matava sem emoções. Enquanto houvesse dinheiro envolvido, o homem podia fazer qualquer coisa. O velho Pan poderia ser descrito como corajoso e meticuloso. Ele já havia capturado um monstro antes, então isso era considerado uma experiência valiosa. Portanto, mesmo que ele encontrasse problemas, o homem poderia pelo menos escapar. Mas agora, parecia que um acidente havia acontecido. Olhando para as manchas de sangue e arranhões ao redor do poço, o velho Ji ficou ainda mais inquieto. Ele planejou ir embora. O velho Pan era um bom amigo, mas com esses rastros aqui, o homem provavelmente era um caso perdido. O velho Ji poderia pelo menos queimar algum dinheiro do inferno para ele quando ele voltasse. Com esse pensamento em mente, o velho Ji estava prestes a recuar. Mas de repente, ele ouviu barulhos vindos do poço. O velho Ji se virou por reflexo para ver o velho Pan tentando arduamente subir no poço com o rosto coberto de sangue. A vida do velho Pan estava obviamente por um fio, sem energia nem para pedir ajuda. Com seus reflexos rápidos, o velho Ji rapidamente puxou o velho Pan para fora do poço. O velho Pan estava em um estado trágico. Suas roupas estavam surradas e seu corpo estava coberto de feridas ainda sangrando. O homem parecia terrivelmente pálido. O velho Ji olhou para trás antes de perguntar. Velho Pan, o que aconteceu? Onde está sua besta de estimação? Ele morreu.
Foda-se essa merda. Não pergunte, rápido. Leve-me para longe deste lugar. O olhar aterrorizado no rosto do velho Pan fez o velho G estremecer. Eles correram para fora, mas apenas alguns passos depois, ouviram sons atrás deles. Virando-se, eles viram uma enorme anaconda preta deslizando para fora do poço. A anaconda negra estava coberta de energia demoníaca e a hostilidade brilhava em seus olhos. O velho G começou a tremer. Habilidoso em avaliação de bestas, ele obviamente podia dizer que esse monstro cobra era mais do que Rank 1. Sem dúvida, eles cometeram um erro de cálculo. Mas eles não conseguiam correr. Segurando o velho Pan, o velho G não conseguiu ir muito longe. E mesmo que corressem com todas as suas forças, não seriam mais rápidos que a cobra preta. Quando ouviu o vento soprando atrás deles, em desespero, o velho G executou um feitiço e fez sua besta de estimação iniciar um ataque. Eles não tinham muita escolha. No entanto, ele então ouviu um barulho estranho, como se ossos estivessem sendo quebrados. O velho G se virou para olhar e seus olhos quase saltaram das órbitas. Sua besta de estimação, uma pantera dente de sabre de nível 2, estava sendo comprimida pela cobra negra em uma torção de massa. Ao que parece, os ossos dentro do corpo de sua pantera negra estavam completamente quebrados. Isso foi muito assustador. O velho G reagiu decisivamente. Ele simplesmente jogou o velho Pan de lado e fugiu sozinho. Em um momento tão crucial, qualquer conversa sobre irmandade ou amizade era apenas lixo. Além disso, o velho G estava suportando a natureza fria do velho Pan há muito tempo, então como ele poderia arriscar sua vida por uma pessoa dessas? Sua própria sobrevivência era muito mais importante. Enquanto corria, ele continuou gaguejando. Um Rank 2, isso é definitivamente um monstro Rank 2. Como pode haver um monstro Rank 2 nesta cidade do bordo? Acabou. Tudo acabou. O velho Pan que foi empurrado para o chão não tinha mais lágrimas para chorar. Ele nem tinha energia para xingar em voz alta. Uma de suas pernas tinha sido esmagada pela cobra preta antes e agora parecia um macarrão mole. Ele não conseguia nem ficar de pé. Assim que conseguiu rastejar alguns passos para longe, a cobra preta o engoliu inteiro. O velho G não ousou olhar para trás. Ele estava correndo o mais rápido que podia, mas no fundo, ele sabia que sua velocidade não se igualaria à da cobra preta. A criatura poderia facilmente cobrir uma distância de 15 a 60 metros com apenas um deslizar. Quando ele sentiu uma rajada de vento soprando atrás dele, o velho G rolou e se enterrou sob os escombros de um templo dilapidado. Como um rato fugindo freneticamente. Ele não conseguia se importar com mais nada agora. Qualquer buraco servia. Quanto à resistência, ele nem pensaria nisso. Sua besta de estimação de Rank 2 sofreu morte imediata após um golpe, então como ele poderia lutar? Escondido sob vigas caídas e tijolos quebrados, o velho G tremia incontrolavelmente. Ele estava genuinamente aterrorizado. Ele não queria nada mais do que sobreviver agora. Essa pilha de escombros obviamente não conseguia segurar o monstro. O velho G estava em um estado de desespero. Ele podia até sentir o hálito fétido vindo da boca do monstro cobra e formigando a parte de trás do seu pescoço. Mas depois que o velho G esperou por um longo tempo, ele não ouviu nenhum movimento do monstro. Ele achou estranho e isso o deixou curioso. Preparando-se, ele se virou para ver o monstro cobra preta olhando diretamente para uma certa direção, sem lhe dar mais atenção. Como se estivesse encarando seu pior inimigo, o velho G podia ver medo e até terror nos olhos frios da cobra. Encolhido em seu esconderijo, o velho G obviamente não conseguia ver o que estava petrificando o monstro cobra. Mas ele estava curioso. Embora não tivesse coragem de sair, ele teve o suficiente para colocar a cabeça para fora e ver o que estava acontecendo. O luar alongou a silhueta de duas pessoas no chão. Das sombras, ele percebeu que era um homem e uma mulher. Fim dos capítulos do 145 ao 148. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!